Hoje que eu vivo uma vida próspera aqui em Portugal, eu posso falar, né, sobre desses sinais que antigamente bloqueavam a minha energia. Eu já partilhei aqui com vocês que eu venho de uma família de muita escassez, né? Vivia no Brasil, eu sou a nona de 10 filhos da minha mãe. E quando meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade, minha mãe estava grávida do meu irmão. E nós não tivemos nenhuma herança, nem o dinheiro, né? Nem o dinheiro para comprar a compra da semana, do mês seguinte, minha mãe teve quando meu pai faleceu, né? Quando ele veio a óbito. Então, nós crescemos numa realidade de muita pobreza, de muita escassez, abaixo mesmo da linha da pobreza. Não passamos fome, porque minhas irmãs, mesmo que ainda nova, elas trabalhavam na casa de um, na casa de outro, né? Para, às vezes, em troca de comida, em troca, né, de doações. E foi assim, por muitos anos nós vivemos assim, abaixo da linha da pobreza, com péssimas condições de moradia, sempre mudando de casa, sempre mudando de lugar, de bairro, porque não dava conta, né, de pagar aluguel, aquele um monte de criança para comer. Então, assim, nós crescemos numa realidade muito difícil. Hoje eu tenho 47 anos, então pensa, né, naquela época não era muito fácil, não tinha os benefícios que se tem hoje de governo, né, no Brasil. Então nós crescemos numa realidade muito difícil. E é claro que eu arrastei essa realidade ao longo de muitos anos, mesmo depois de adulta, por causa das crenças que a gente acumula, né, negativa, quando a gente vive uma situação negativa. Então o cérebro ele faz ali aquele caminho neural que ele tem sobre você, né, sobre a sua realidade, ele vai atraindo mais o mesmo. Então, tanto eu quanto a minha família fomos crescendo, mesmo que tinha um relacionamento, né, e outro, era tudo nessa mesma linha de escassez, a mesma linha de crenças, né? Porque a gente atrai através das nossas crenças. E aí, ao longo de muito tempo, eu fui entendendo sobre por que minha vida estava nesse piloto automático negativo financeiro, mesmo usando a lei da atração, mesmo fazendo técnica de lei da atração, a minha vida não mudava, né? E também, até mesmo quando eu conheci a limpeza energética. Mesmo limpando energia, mesmo fazendo Ho'oponopono, sempre tinha ali algo que me puxava para o mesmo lugar em forma financeira. Ficava ali aqueles altos e baixos financeiros, até que, com a limpeza energética e também com esse entendimento, né? Porque quando a gente limpa a nossa energia, quando usamos o Ho'oponopono, por exemplo, ele vai mostrando as suas repetições. O que você passa a ter mais consciência, sabe? Do que você está repetindo, mais consciência do que você está fazendo. Porque quando você está num piloto automático negativo, você não tem consciência do que você está fazendo. Você até sabe, mas não tem a consciência, a sabedoria de analisar e mudar aquilo. Quando você limpa, quando você faz esses downloads de entendimento, que né, esses vídeos que eu trago aqui é para isso, downloads de entendimento de quem você é, e aí você começa a perceber o que você está fazendo, que é necessário você parar. Eu gosto de falar que o Ho'oponopono, que técnica de limpeza, que até mesmo uma técnica que você faz para se conectar com alguma coisa, até mesmo isso não é milagre, não é algo que vem de fora, é algo que começa por dentro. Então, quando você começa a limpar por dentro, começa a entender o que você está fazendo, que é necessário parar de fazer, ou aquilo que você deve fazer para mudar a sua vida, para mudar a sua realidade, aí sim começa a mágica acontecer. Começa aquilo que você deseja, aquilo que você espera acontecer. Então, esses 7 sinais que eu trago aqui hoje foi o que eu fui entendendo ao longo da minha vida hoje, né? Que pratico meditação, que entendo sobre as minhas crenças, que faço reprogramação mental, que uso, né, arquétipos para equilibrar a minha energia. Hoje eu posso entender o que eu fiz ao longo desse tempo, o que eu faço, o que eu mantenho hoje para mim manter a minha energia equilibrada e não bloquear o fluxo daquilo que eu quero, né? Nos relacionamentos, fluxo tranquilo nos relacionamentos.
um fluxo tranquilo de dinheiro, né, de bem-estar. Então, para mim não fechar esse fluxo, não bloquear esse fluxo, eu comecei a fazer, né, e vim identificar nesse vídeo aqui 7 sinais para que, se você está aí cometendo algum desses sinais, desses erros, né, posso dizer que é erro, para que você possa analisar também, você possa entender também o que aí você precisa ajustar para você parar de bloquear o fluxo, tanto no financeiro, tanto nos relacionamentos, né? E aí sim você conseguir se conectar com a vida que você deseja, com a vida que você quer, ter mais paz, tranquilidade, alegria e magnetizando, se conectando, atraindo de forma tranquila, de forma leve aquilo que você deseja. E o primeiro sinal é o medo de desagradar pessoas. Porque quando a gente faz uma limpeza energética, a gente começa a ter maturidade emocional. Começa a ter desejo por fazer algo que vai fazer você se conduzir para aquilo que você quer. E aí vem aquele desejo que você quer fazer alguma coisa, quer mudar algo no seu corpo, quer mudar de casa, quer mudar de país, quer mudar de emprego, quer mudar às vezes de uma profissão, né? Tá aí fazendo uma profissão que está insatisfeita com ela, quer mudar de profissão, migrar para outra área profissional. E você acaba por ter medo de desagradar pessoas. Medo de desagradar meu pai. Nossa, ele pagou minha faculdade, ele pagou meu curso, ele pagou. Agora eu quero mudar de emprego, meu pai vai ficar bravo comigo, vai ficar insatisfeito comigo. E neste momento é entender, você tem que trabalhar a sua energia e o seu pai trabalhar a energia dele. Então você não pode ter medo de fazer algo que você deseja, que vai fazer você crescer como pessoa, que vai fazer você evoluir, que vai fazer você ter mais satisfação. Medo de desagradar a pessoa e acabar por desagradar você, por não realizar aquilo que você quer. Ou o medo de você estar fazendo algo, tá vivendo uma vida que não é sua, tá vivendo um relacionamento que não deseja, que não é para você, porque você tem medo de falar para o outro que você não quer mais isso, porque tem medo do outro ficar chateado, do outro ficar bravo, do outro querer sair da sua vida, né? Então é analisar o que é melhor para você agora. Você tá nesse caminho evolutivo, tá preparado para crescer, para evoluir, porque às vezes nós queremos tanto mudar, mas não estamos preparados para as consequências da mudança, né? E aí é colocar na balança qual é o melhor peso que você quer suportar agora. Então, muitas vezes isso acontece, queremos mudar, queremos evoluir, queremos crescer, mas não estamos preparados para aquilo. Então, para de ter medo, né? E avance na direção daquilo que você quer. Se isso vai te levar para onde você deseja, não tenha medo de mudar, não tenha medo de mudar fisicamente, não tenha medo de mudar de ideia, não tenha medo de mudar de fala, que às vezes você fica aí toda a vida vivendo uma conversinha que você fica aí conversando uma história para você a vida toda. Segue seguindo a mesma história a vida toda por causa dessa conversa. Então muda essa conversa. Leva essa história para onde você deseja, para onde você quer. E esquece que pessoas precisam te agradar, que pessoas precisam se agradar com aquilo que você decidiu, né? Então, pare de ter medo. É isso que eu fiz quando eu comecei a parar de ter medo. Por exemplo, medo de gravar. Nossa, mas o pessoal da igreja católica, né? Que eu vivi muitos anos na igreja católica. O que eles vão pensar disso, né? O que a minha família vai pensar de eu estar gravando vídeo, de eu estar falando da minha vida? O que meu marido vai pensar? O que meu filho vai pensar? Os meus amigos vão pensar? Quando eu parei de ter medo do que o outro vai pensar, a minha vida mudou, a minha vida financeira mudou. Porque o meu financeiro hoje vem disso, do meu trabalho no digital. Imagina se eu tivesse vergonha, né? Então, nunca estaria vivendo isso que eu vivo hoje. Então, uma dessas coisas foi que eu comecei a trabalhar meu mental, meu emocional para fazer aquilo que eu quero, que vai levar para mim, que vai me levar para a vida que eu desejo, independente daquilo que o outro fala. E não só, também em relação à minha vida pessoal, a minha vida no relacionamento com outra pessoa, né? As minhas decisões, as minhas atitudes, antes tinha que passar pelo filtro daquela pessoa, né, que tá comigo, meu marido e tal.
Antes tinha que passar pelo filtro deles e se ele se agradasse daquilo, eu daria continuidade. Se ele não se agradasse, eu parava, né? Eu não ligava, eu desistia e eu parei com isso, né? Eu hoje, quando eu tenho que tomar uma decisão, uma atitude, eu não vou perguntar para ninguém. Eu vou analisar o meu campo, a minha energia, vou pedir a minha espiritualidade, né? O que o Criador quer para mim neste momento, né? E aquilo que faz o meu coração pular de alegria é aquilo que o Criador, porque Deus, Criador, a nossa espiritualidade, ele sabe muito mais como que é o nosso caminho mais à frente do que nós, né? Então, quando você pede, né? Quando você medita, quando você medita nessa ideia, medita nisso que você está fazendo, você está trazendo aqui o desejo, está pedindo o seu espiritual, como que eu posso fazer isso? É certo isso que eu vou fazer? Eu estou no caminho certo? Isso é muito mais, o resultado, vem um resultado muito mais prazeroso, satisfatório e certeiro quando você pede a sua espiritualidade do que quando você vai pedir marido, tia, mãe, avô, eles vão falar com base nas crenças dele. E quando você não está usando as crenças de ninguém, sim as suas, naquilo que você sabe que é capaz, que é possível, que é necessário, é muito diferente quando você vai pedir outra pessoa. Então, não me preocupar com o que o outro vai pensar sobre isso que eu estou fazendo é algo que abriu o meu caminho, tanto para o profissional, para o financeiro, quanto para os meus relacionamentos. Então, esse foi um dos primeiros bloqueios, né, que eu eliminei da minha vida para poder viver a vida que eu tenho hoje e viver uma vida cada vez melhor. O segundo sinal de bloqueio da minha prosperidade, da minha vida, do meu sucesso, é contar para as pessoas aquilo que eu estou planejando fazer. Quando você conta para a pessoa aquilo que você está planejando, a pessoa pode até te apoiar, pode até agradar, sim, né, daquilo que você está fazendo, mas a gente não sabe o que tem por trás daquele pensamento. E todo pensamento é uma energia. Então, contar projeto para amigos, contar projeto para família é perigoso porque você não sabe a energia que vem por trás disso. Por mais que você confie nessa pessoa. Sabe, quando a gente fala para uma mãe assim, por exemplo. Mãe, por exemplo, né? Ah, mãe, eu vou parar de, sei lá, vou sair do escritório, né, onde eu trabalho, e vou, por exemplo, começar a gravar vídeo na internet. A mãe pode ter falado assim, nossa, que legal, que bom é isso que você quer e tal. Mas por trás ela tem aquele medo, será que vai dar certo? Será que ela não está jogando no lixo tudo aquilo que ela investiu no trabalho dela e tal? Então, assim, sempre alguém vai ter aquele pensamento, e esse pensamento é uma energia, é uma frequência. Essa energia, essa frequência pode atrapalhar que o seu projeto dê certo. Eu nem estou falando aqui de olho grande, de olho gordo, né? Porque ainda tem aquelas pessoas que possam ter aquela energia de olho gordo, que é pior ainda, e essa energia vai fazer o quê? Vai abaixar sua frequência e você não vai ter energia suficiente para colocar esse projeto em prática, em ação, né? Vai começar a fazer e vai desistir. Ou você vai começar por receber essa energia de dúvida e ter uma dúvida sobre esse projeto e você desistir de colocá-lo em prática. Então, parar de contar os planos para as pessoas, seja família, seja quem for, é um dos sinais que eu identifiquei que eu sou muito boca aberta, gosto de falar, né, dos meus planos, gosto de falar, ai, tô fazendo isso, aí está dando certo. Mas nesse caminho de autoconhecimento, de prática, de estudo, de entendimento, colocar isso em prática, boca de siri, fez todo sentido para mim conseguir ter energia suficiente para colocar em prática, colocar em ação o meu projeto e ter constância naquilo, mesmo que ainda não tenha resultado, né? Então, é muito importante ter essa energia da constância. E às vezes as dúvidas das pessoas, a energia de dúvida, a energia de medo, né? Daquela pessoa que te ama, que tá com medo de você estar fazendo algo errado, essa energia não deixa você sustentar a energia da constância e de acreditar que é possível, né? Então, boca de siri quando você tiver aí projeto que vai levar você para a vida que você deseja. Seja viagem, algo que vai comprar, um relacionamento novo, boca de siri até dar certo. Terceiro sinal que eu trago aqui,
que ao longo desse tempo eu fui entendendo que faz muito sentido. Algumas vezes eu parei aqui. Por exemplo, os sinais que o universo te dá para dizer que você está no caminho certo, que você deve continuar, deve ter constância. Eu lembro que teve uma vez que aqui em Portugal eu comecei a vender produtos de beleza, né? E comecei a entender sobre o que era aqueles produtos, como que eu poderia vender aquilo na internet. E aí eu comecei a entender que não era aquilo que eu tinha que trabalhar na internet. A minha missão aqui na internet não era trabalhar com nada da pele para fora, e sim da pele para dentro, né? Que é o emocional, a cura emocional, a cura que vem de dentro. E eu entendi que eu trabalhei acho que uns 2 ou 3 anos com aquilo, e depois eu fui entendendo que trabalhar com aquilo na internet me trouxe, me abriu o leque para entender como que eu podia trabalhar na internet curando pessoas da pele para dentro, né? Curando aqui as emoções, as feridas, as mágoas, os ressentimentos, trazendo o entendimento que a pessoa podia ter mais empoderamento, se conectar mais com a sua essência. Então é a cura interior, né? A minha missão era isso. Mas eu estava ali trabalhando com produto, né? Misturando uma coisa e outra, que eu sempre partilhava sobre isso na minha rede social. Chegou uma hora que eu tinha que soltar isso, soltar os produtos e dar continuidade ao trabalho de limpeza, de cura da pele para dentro, não de limpeza de hidratação de pele, de rugas e cabelo, nem nada. Era cura interior. E eu fiquei ali segurando ainda, tentando trabalhar com aquilo, porque eu gastava uma energia imensa para poder divulgar produto, para poder fazer compra do produto, enviar produto para as pessoas. Então eu gastava muita energia com isso e pouca energia para falar do espiritual. Embora eu falava do espiritual, do seu poder de autocuidado, de amor próprio, mas eu ficava muito mais tempo, né, mexendo com as questões do produto, e chegou uma hora que o universo falou, olha, não é por aí. Por quê? Essa hora eu comecei a entender porque as pessoas me procuravam para falar sobre as suas emoções, não sobre as suas rugas, não sobre queda de cabelo, não sobre maquiagem, que era o que eu vendia, né, os produtos. E aí as pessoas, ao invés de me procurar para comprar produto, me procuravam para falar sobre emoções. E eu fui arrastando isso, né? Conversava com as pessoas de um lado sobre isso, e do outro lado eu ficava ali mexendo com o produto. Só que eu não tinha tempo nem para colocar em prática o meu trabalho na internet e nem para buscar mais conhecimento sobre isso. Eu não tinha tempo, né? Porque o outro trabalho me consumia muito. E aí eu fui raçando, até que chegou uma hora que eu parei de vender, né? Que parei de conseguir cliente. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Não tenho mais cliente, o que está acontecendo comigo? E aí, quando eu comecei a analisar e comecei a entender que não era trabalhar com produto, era trabalhar com aquilo, os sinais que as pessoas estavam me dando. Se elas estavam me procurando, Carla, você não tem uma meditação, você não tem uma coisa que você faz para você partilhar com a gente. E aí eu comecei a entender que era isso. Era este o caminho que o universo estava abrindo para minha abundância financeira vinha através disso, né? E aí foi quando eu comecei a fazer os cursos, fazer treinamento, tanto de forma particular quanto de forma paga, e aí as coisas começaram a mudar, a ter um outro, a trazer um outro sentido para mim, né, para minha rede social. Por exemplo, tem um Instagram, que neste momento eu não estou mexendo nele mais, mas ali tem uma mistureba de produto com assuntos sobre espiritualidade, e assim, não faz sentido isso, né, a gente misturar assunto na rede social. E aí eu comecei a estudar e comecei a aprender como que eu ia falar sobre espiritualidade, falar sobre a minha experiência e ajudar pessoas, assim como os vários conteúdos que eu consumi na rede social sobre espiritualidade, os vários cursos que eu comprei, e aí eu comecei a perceber as minhas mudanças. A partir das minhas mudanças, da minha experiência, eu comecei a colocar isso em prática e ensinar pessoas, e não só da minha experiência a partir disso, mas aquelas que já vinham antes mesmo de eu estar falando especificamente sobre isso. Então, o universo me mostrou, Carla, é isso, não é produto. E eu parei literalmente de conseguir vender produto, né? Eu vendia
bem, eu fazia técnica da lei da atração e conseguia fazer vendas. Mas é como se o universo tivesse fechado a porta para aquilo e falar: o seu caminho agora é daqui para cá. E aí foi que eu comecei a entender isso e colocar esse novo trabalho em prática, e que hoje eu tenho aqui múltiplas fontes de renda na rede social e que está me trazendo benefícios financeiros, né? Então, era este o meu caminho e eu entendi, mas eu segurei ali ainda, acho que uns 6 meses, um ano, mesmo sem fazer venda, a trazer meu processo, né? Mas pronto, o universo me mostrou e eu caminhei. Então, às vezes, você precisa entender e meditar, fazer limpeza energética, contribui muito para você abrir esse caminho, esse leque de entendimento sobre o que você precisa fazer, né? Então, a maturidade é, espiritual, maturidade emocional que você ganha quando você entende aí que o universo está falando com você. E fala. A gente só precisa ter olhos para ver e ouvido para ouvir. Limpar a energia todos os dias. E sabe, esse trabalho de autoconhecimento de energia vai contribuir para que você entenda o que o universo está falando com você. E se lança, né? E vai. Entra no caminho que o universo está te mostrando, porque o caminho é sempre para cima, tá? Então, uma coisa que você pode estar fazendo aí, que pode estar travando a sua vida, tanto profissional quanto financeiro, é você não entender o que o universo está falando. Ou você entender e não dar assunto, continuar agarrado, né? Continuar seguro ali aquilo que você está vivendo que não está te levando à frente. Então, analisa aí quais sinais que o universo está te mostrando. É aquela intuição que vem na sua cabeça. Olha, se eu fizer isso, 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 e isso é fazer de forma com responsabilidade, né? Se eu sair do trabalho, como que eu vou me organizar para que eu não vá ficar com problemas financeiros até eu conseguir me estabilizar com tal coisa, né? Então é se organizar, não é se jogar logo no caminho de qualquer jeito, mas é se organizar para que você possa caminhar pelo caminho que o universo está te mostrando. Quarto sinal que eu percebi ao longo desse tempo que estava me travando é esperar ser apoiado pelas pessoas. Muitas vezes eu gravava vídeo, né? Mesmo aqui gravando vídeo para o YouTube, eu esperava que o meu marido me apoiasse, que ele falasse: nossa, que legal, não sei o quê. E ele, quando eu falava sobre isso, ele não dava assunto nenhum. Quando eu falava também sobre um curso que eu ia comprar de espiritualidade, qualquer coisa que eu falava que eu ia comprar, ele também não dava assunto nenhum. Muitas vezes eu ficava triste, magoada, que, poxa, eu tô aqui toda empolgada fazendo isso, me organizando, me programando. Eu falo para ele nem diz nada, nem fala nada. E para outras pessoas também, amigos, pessoas que nem entendiam o que eu estava falando, eu ficava assim, esperando apoio dessas pessoas. E quando eu falei assim: olha, quando eu aprendi, né, que ao longo disso tudo, eu continuo fazendo minha limpeza energética, continuo fazendo terapias, continuo entendendo sobre o que eu sou, entendendo sobre a minha energia. E isso foi me ajudando a superar essas questões, a dizer que, olha, eu me apoio. Ah, ninguém me apoia, eu me apoio. Eu ainda não tinha como um tripé para colocar o meu celular para gravar. Eu não tinha um celular com boa imagem para gravar. Eu não tinha um computador. Eu não tinha nada disso. Não fiquei esperando comprar para poder realizar. Falei: não, eu me apoio. Eu vou começar com aquilo que eu tenho, né? E continuei a gravar vídeo, continuei a fazer minhas comunidades no WhatsApp. Para quê? Para mim ter visibilidade, para mim ter mais pessoas me apoiando, não no sentido de apoiar, mas aquelas pessoas que queriam a minha consulta, aquelas pessoas que queriam, né, a minha consultoria, aquelas pessoas que queriam a minha terapia, aquelas pessoas que queriam as meditações que eu fazia. Então eu me alegrava com isso, com aquelas pessoas que estavam do meu lado, que queriam estar comigo. E parei de buscar apoio de família, parei de buscar apoio de amigo, até mesmo na rede social, essa coisa de enviar link para crescer canal. Eu tinha isso no início, e aí eu fui entendendo que não é por aí, né? E aí eu parei de buscar apoio de pessoas e comecei a agir com aquelas pessoas que queriam estar comigo, que queriam estar do meu lado. Então, parar de esperar apoio dos outros para o que quer que seja, para trabalho,
para mudanças que você quer fazer física, mudanças pessoais, mudança de pensamento, mudança de tudo que você quiser mudar. Pare de esperar apoio dos outros. Começa fazendo. E os outros que quiser, se isso faz sentido para você, se isso é bom para você, os outros que quiserem se acostumam. É muito melhor, você vai ter muito mais uma resposta muito mais certeira, vai ter muito mais prosperidade, muito mais felicidade com aquilo que você quer quando você aprende a se apoiar, quando você sustenta a sua energia do eu me apoio, eu sou capaz, eu vou fazer isso porque eu vou dar conta e eu vou fazer até acontecer. Então, quando você se empodera nesse jeito, você acaba por ser muito mais feliz e ter muito mais sucesso, muito mais resultados. A quinta questão, que essa é uma questão que não é esse é um sinal que não é muito fácil, é resultado imediato. Isso é um problema para quem é muito acelerado. Isso é um problema. A gente quer fazer coisas, eu sou assim, né? Eu não gostava, por exemplo, de fazer artesanato, aquelas coisinhas de crochê, porque tudo demora muito para terminar. Eu sempre gostei de fazer coisas que eu termino rápido, uma pintura, um desenho, uma coisa que eu faço e acaba logo. Eu sempre fui essa pessoa, né? De querer algo para ontem. Desculpa. E aí, o que acontece? O que acontece quando você começa um trabalho, começa uma limpeza? Você precisa de tempo para ter resultados. A falta de paciência é um grande desafio. Então, eu passei a entender assim, quando a gente planta uma semente, ela não cresce da noite para o dia. Ela leva tempo para crescer. E quando ela cresce, quando ela evolui, quando ela fica aquela árvore linda que dá frutos, levou-se um tempo de amadurecer, tempo de crescer, né, de amadurecer. Então eu comecei a entender que os meus processos, tanto as minhas limpezas, resultados das minhas limpezas, resultados do meu trabalho iam vir com o tempo. Então eu comecei a trazer esse entendimento para mim. E isso fez com que eu tivesse paciência, mesmo nos dias que eu estava enfrentando problemas, tivesse paciência para quê? Para ter resultados futuros. Né? Porque muita coisa assim eu tive resultado rápido, com emoções, mas resultados financeiros, resultado de relacionamento, isso veio com o tempo. Então, é não desistir, é continuar caminhando. É por isso que eu falo essa frase hoje, né? Continue caminhando. O caminho se faz caminhando. Então, eu trouxe para mim esse entendimento e aí sim tive paciência para viver isso que eu vivo hoje. Que antes não era assim, que antes era difícil, parecia que o problema nunca ia passar. E aí eu trazia essa consciência, o caminho se faz caminhando, paciência. A limpeza que eu faço hoje, aquilo que eu estou plantando hoje vai germinar com o tempo e vai germinar no tempo certo. Querer resultado imediato é um grande desafio que nos impede de chegar onde a gente deseja, tanto nos relacionamentos, quanto no financeiro, quanto no trabalho, na cura mesmo emocional. Então, está aí também esse grande desafio, né? Esse sinal aí que muitas vezes nos impede de chegar onde a gente deseja, porque ficamos ali esperando resposta para amanhã. E aí tem muitas pessoas que ficam assim, para mim não dá resultado. Ho'oponopono não funciona para mim. Eu faço Ho'oponopono, minha vida tá de cabeça para baixo. Por quê? É o processo. Tem que esperar o processo, né? Quando você planta ali a semente, tem um processo até dar o fruto. Quando a mãe engravida, existe um processo até o filho nascer. Quando você entra na primeira série, existe um processo, né, ou um processo até você concluir o seu curso superior. Nós vivemos num mundo em que existem processos. E às vezes nós não chegamos a ter o nosso resultado, por quê? Porque queremos tudo para ontem. E quando não chega ontem, nós desistimos, nós paramos de fazer. Paramos de fazer limpeza energética, paramos de acreditar, paramos de continuar plantando sementes, porque está demorando a crescer. E aí, quando você para, você não evolui, você não cresce, porque de um jeito ou outro você vai chegar lá na frente, né? Com o tempo. O tempo vai avançar para todo mundo igual, vai avançar para você igual também.
Quer você plantando, quer você limpando, não, ele vai avançar. Agora, o que você vai receber lá na frente vai depender daquilo que você está plantando aqui agora, do que você está vivendo hoje, do que você está fazendo hoje, né? Então, são processos que muitas vezes as pessoas não realizam porque elas desistem. Por exemplo, quando você faz uma dieta, tá demorando a emagrecer, você desiste. Faz uma caminhada, tá demorando a ter resultado, desiste. Vai à academia, tá demorando a criar músculo, desiste, né? Então, tudo é processo. Tudo é processo. De uma forma ou de outra, você vai chegar lá na frente. E vai depender de como você vai chegar àquilo que você está fazendo nessa caminhada, né? Então, esses downloads de entendimento que eu fui fazendo fez com que eu conseguisse manter constância daquilo que eu estava fazendo. A partir disso é que eu tive novos resultados. O sexto sinal é esperar cair do céu, esperar que o milagre vai vir lá de fora, vai cair do céu e que é assim que é. Quando o milagre não vem, quando nada acontece, você desiste, né? Foi aquilo que eu acabei de falar aqui do processo. Quando você faz uma limpeza, quando você usa o arquétipo, quando você faz qualquer coisa aí para você conseguir se realizar, se conectar com alguma coisa, a energia, ela é uma onda que vem, né? Dependendo se você tá limpando aí a sua energia, tá fazendo técnica de limpeza, tá tirando ali todas as crenças, que o problema está na sua dificuldade emocional de acreditar que é possível. Quando você limpa a crença, muitas coisas começam a acontecer dentro de você, nas suas emoções, para você olhar para a direção, para olhar para onde você está e olhar para a direção que você quer ir. Se veio ali aquele desconforto emocional em relação às pessoas, em relação ao tipo de trabalho, em relação ao vício, você consegue enxergar o seu problema. Mas e se você age para mudar, as coisas começam a acontecer de forma diferente. Se você não agir para mudar, você vai ter entendimento, vai fazer a obesidade, né, mental, de entendimento, de conhecimento, mas você não se move. Se você não se move, o milagre não acontece. O milagre só acontece através de você, através da sua ação. Se você está enxergando o problema, o universo te mostrando, através da insatisfação, através do desconforto, através do problema, até esse mesmo cabeça virar, né, a vida virar de cabeça para baixo. Isso é um sinal para você se mexer e sair daí, e se mover e mudar o que é necessário. Se você não muda, nada muda. Então não é um milagre que vem de fora, é o milagre que passa através de você, através da sua ação. Quando eu fiz a técnica para me fazer minha faculdade, eu fiz a técnica, quando essa oportunidade começou a surgir, eu comecei a caminhar uma direção. Aquilo que era para fazer, eu fui fazendo. Na faculdade, a mesma coisa. Não, mesmo com toda a minha dificuldade de português, de matemática, né? Porque eu já falei que a minha família sempre estava mudando de casa, e essa questão de sempre mudar de casa fazia com que eu entrasse na escola, mudasse de escola, às vezes chegava no outro bairro e não entrava na escola logo, perdia o ano letivo. E aí o que acontecia? Eu fiquei com a minha escolaridade muito defasada. Eu fui terminar a minha escolaridade depois de adulto, com supletivo. Então, assim, o meu ensino, tanto de português quanto de matemática, e eu falo ali gramática, né, conjunção gramatical, matemática, essas coisas todas, eu tinha muita dificuldade. Mesmo assim, eu fiz toda a minha faculdade sem dever nenhuma matéria, com toda a dificuldade que eu tinha. Eu podia ficar no limite, mas eu sempre passava. Porque eu estudava muito, eu dava muito de mim, eu estudava. E eu sou aquela pessoa que eu tenho que ler o livro 2, 3, 4 vezes. Eu tenho que ler o texto 2, 3, 4 vezes para me entender o texto, para me conseguir responder, né, de acordo com aquilo que está no texto, porque a minha mente voa muito. Então, o que acontecia? Com toda a dificuldade que eu tinha na faculdade, eu fiz os 4 anos sem dever nenhuma matéria. Todos os trimestres eu passava em todas as matérias. Por quê? Claro, eu fazia técnica da legislação, mas eu estudava também. A técnica era para me lembrar aquilo que eu estudei. Então eu fazia técnica, mas eu fazia a minha parte. E muitas vezes a gente fica esperando um milagre acontecer. Eu vou fazer a técnica para limpar a energia do dinheiro, né? Ho'oponopono. E fica esperando o dinheiro cair do céu. Às vezes você tem que cobrar aquela pessoa,
Às vezes você tem que fazer um trabalho, surgiu a oportunidade de trabalho, vai fazer para você manifestar aquilo que você quer. Não vai vir um caminhão de dinheiro entrar na sua casa. Então não existe milagres assim. Milagre é através da gente. Então não espera milagre cair do céu. Fez a técnica, veio a oportunidade, vai e faça aquilo que é necessário fazer. Fez a técnica para melhorar o relacionamento, veio aquela fala, que você precisa falar com aquela pessoa, fala. Veio aquela fala, tem que falar com seu patrão, fala, né? Ganhe coragem, ganhe sabedoria para falar e vai e fala. E faz aquilo que é necessário fazer. Então, o milagre não vem de fora, ele passa aqui dentro, através de você. Através da sua ação é que você vai conseguir ter resultados. E a última, né, a sétima e não menos importante, acho que é uma das mais importantes, é manter limpeza e energia constantemente. Porque constantemente estamos em conexão com outras energias. E não só, nós temos muitas crenças, foram muita experiência. Quantos anos de vida você tem? Né? Quantos anos de crença você tem aí nesse seu inconsciente? E não só, né? Ainda tem as crenças que a gente traz de vidas passadas, crenças coletivas, é muitas crenças, né, que a gente experiencia. Então, é limpar diariamente, é igual casca de cebola, você vai tirando casca e vai vindo, e tem mais cascas. E tem que limpar toda aquela para chegar a uma energia mais organizada, mais centralizada, para você não ficar com a vida em altos e baixos. Então, limpar a energia todos os dias é essencial para você que faz técnica, para você que usa arquétipo, né, para mudar a sua energia. Tudo isso é necessário você continuar com a limpeza energética, continuar com boas ações, com bons pensamentos, com bons sentimentos, porque é a sua vibração que vai te conectar com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer. Ok? Então, esses 7 sinais aí, você percebeu algum deles que você está fazendo aí que precisa ser mudado? Né? Fez sentido para você tudo isso que eu falei aqui? Comenta aqui para mim entender que você chegou nesse vídeo até agora, que já foi um vídeo longo, né? Comenta aqui para mim entender que você chegou nesse vídeo até agora. Peço também para você deixar o seu like e ver os links que eu deixo aqui abaixo, que é também passo a passo daquilo que eu venho fazendo ao longo desses anos, que faz com que eu tenha essa maturidade emocional, maturidade espiritual e conseguir me conectar com a vida que eu desejo, com a vida que eu quero, ok? Então, dá uma olhada nesses links aqui, de repente se você estiver preparado para dar esse próximo passo, avançar para o próximo nível da sua vida, eu fico muito feliz de você e vai ser muito bem-vindo à minha egrégora. Deixa o seu like aí para me entender que esse vídeo fez sentido para você também. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.